Olá, amigos internautas. Agora eu tenho a alegria de falar com o Padre Hélio Pacheco Filho, ele que é coordenador da Comissão Arquidiocesana de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso do Rio de Janeiro. Tudo bem, Padre Hélio? Tudo bem. Padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a importância do ecumenismo dentro da Igreja Católica. Bem, eu falaria sobre a importância do ecumenismo para a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é uma só. Infelizmente, existem hoje divisões e o ecumenismo visa exatamente nós buscarmos a reunião destas denominações tantas que a Igreja está fragmentada. Nós precisamos responder ao desejo de Jesus, que, orando ao Pai, disse que todos sejam um. E é exatamente por causa desta oração de Jesus, por este desejo dele, que nós estamos no trabalho ecumênico buscando a nossa unidade que está perdida. Nós temos o mesmo Espírito recebido no batismo, o Espírito Santo, que é um só, né, está presente em todas as denominações cristãs. Nós temos diversidade de doutrina nas diversas denominações, mas vemos que cada vez mais, sobretudo nos últimos tempos, cresce e cresce mais e mais este desejo da unidade. Isto, com certeza, é o próprio Deus que nos suscita este desejo da unidade. Nós como que estamos incomodados por não termos a plena unidade. E buscamos, respondendo a este desejo de Jesus, termos um só coração, uma só fé, um só culto, que acontecerá no tempo em que o próprio Deus quiser. Como o senhor mesmo falou, existe uma grande diversidade de denominações cristãs. Qual é o caminho para se viver um bom ecumenismo dentro dessas vastas denominações? Um bom caminho é nós buscarmos, em primeiro lugar, aquilo que nos une, em vez de valorizarmos aquilo que nos separa. Existem coisas que nos separam, mas existem muito mais coisas que nos unem. E o caminho ecumênico, acho que começa por aí, né? Buscando valorizar aquelas coisas que nos são comuns, né? A oração, a busca da santidade, né? A vivência da nossa condição primeira de cristãos que se dá no batismo. Nós somos batizados, pelo fato de sermos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, já temos muita coisa em comum. Então, a palavra de Deus nos é comum a todos os que nos chamamos cristãos, e de fato somos. Então, buscando aquelas coisas que nos valorizam em primeiro lugar, deixando de lado aquilo que pode nos separar, já vamos dar grandes passos na direção da unidade. Muito obrigado, Padre Hélio, pela entrevista. É o Web TVCN, a tecnologia a serviço da evangelização. Vocês viram aí uma coisa muito importante, minha gente. Ele citou algo fundamental para a união, que é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade. São as palavras dele. E ele está dizendo uma coisa que é realmente o ponto de convergência das religiões. Ele diz todas têm esse ponto de convergência, que é a Trindade. Por que nós estamos citando isso aí? Porque é muito importante a Trindade para a Igreja Católica. Ela faz parte do mistério da Igreja. Agora vamos aqui para frente e vamos analisar outras coisas com relação a isso aí. Aqui está o manual do católico de hoje. Ele é muito claro. O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Minha gente, a Trindade é o quê? É o mistério o quê? Central da fé católica. É o ponto central da fé católica romana, é a Trindade. É o que está dizendo o manual. É o que está dizendo o manual. Sobre ele estão baseados todos os outros ensinos da igreja.
sobre a Trindade, todos os ensinos da igreja estão baseados, estão fundamentados. Veja a seriedade da Trindade para a Igreja Católica Apostólica Romana. E para o ecumenismo, como é sério, como é tremendo, como é uma coisa que para a gente avaliar. Manual do Católico de hoje, página 16. Olha aqui, o que diz isso aqui? Citação da Igreja Católica de Roma. Qualquer pessoa, para ser salva, antes de todas as coisas, é necessário que ela celebre a fé Quer dizer, só pode ser salvo se celebrar a fé católica. E qual é o ponto central da fé católica, minha gente? A Trindade. A Trindade. E diz: a menos que cada um mantenha esta fé no seu todo, completa e sem mancha, sem dúvida, perecerá eternamente. Mas esta é a fé católica, que nós adoramos um Deus e uma Trindade. E a Trindade é uma unidade. Não devemos confundir as pessoas, nem dividir as suas substâncias. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. De forma que em todas as coisas, como subcitado, a unidade da Trindade e a Trindade e sua unidade devem ser adorados. Aquele que será salvo tem que pensar desta maneira sobre a Trindade. É sério ou não é sério, minha gente? É profundo ou não é profundo? Quem quiser ser salvo tem que pensar dessa maneira, como está aí. Aí diz ainda, continuando: nossos oponentes protestantes às vezes reivindicam que nenhuma crença deveria ser dogmatizada, que não é explicitamente declarada na Bíblia, ignorando que é somente na autoridade da igreja que nós conhecemos a certeza dos evangelhos, e não outros como verdadeiros. Mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado o quê? Tais dogmas, como a Trindade, pela qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. Quem diz isso? Quem está dizendo isso aí? A Igreja Católica Romana. Vocês viram o final da citação? Como é impressionante. Ela está dizendo que a Trindade é um dogma, mas um dogma que não é fundamentado nas Escrituras, mas na tradição dela, nos mistérios dela, que ela formou, que ela criou. E ela diz, falando sobre os protestantes: mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado tais dogmas como a Trindade, pela qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. Me diga uma igreja que não aceita a Trindade. Tem os Russelitas, que são os testemunhos de Jeová, mas a maneira como eles veem a divindade, Deus, é diferente. Como veem Jesus é diferente daquilo que é realmente para ser vislumbrado nas Escrituras sagradas. É o único. Mas todas as outras grandes denominações, as grandes denominações que estão no movimento ecumênico, elas abraçam a Trindade. Todas, Assembleia, Batista, as grandes denominações, Metodista, todas, elas abraçam a Trindade. Adventista, que antes não abraçava, mas depois abraçou a Trindade. E diz aqui, olha o que diz aqui o decreto, a voz do Papa, também no diretório para aplicação. O decreto sobre o ecumenismo. Professem todos os cristãos diante do mundo inteiro a sua fé em Deus uno e trino, no Filho de Deus encarnado, nosso Redentor e Senhor. Todos os homens, sem exceção, são chamados a esta obra comum,
uma obra comum de unidade, de união das religiões no plano do ecumenismo. Qual é a religião que vai querer ficar fora do ecumenismo? Qual é o templo? Qual é a denominação religiosa com as regalias, os conchavos com o governo, na questão de dinheiro, com os patrimônios que elas têm, as riquezas que elas têm espalhadas, querem ficar fora do ecumenismo? Nunca, porque se ficarem, serão rechaçadas como pelo rolo compressor do ecumenismo. Ninguém quer ficar de fora. E aí daí que nós vamos partir para a questão do fundamentalismo. Eis a questão. Fundamentalismo. É daí que surge o fundamentalismo. Pela essa força de coesão, por esse ajuntamento, esse conchave, obriga-se que surja o fundamentalismo. Que eles chamam de fundamentalistas. É o nome que eles dão. Ou seja, terroristas no melhor sentido da palavra. Queridos, muito sério. Isso é profundamente sério, tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todos nós, essa questão. Olha o que diz aqui. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele os que invocam o quê, queridos? Quem que participa do movimento ecumênico? Aqueles que invocam o quê? O trino, ou seja, a trindade, e confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Não só individualmente, mas também reunidos em assembleia. Olha aí. Carta encíclica, a voz do Papa. A partir da encíclica Eclésia e Eucaristia, publicado na Páscoa de 2004, as doutrinas comuns foram ampliadas para 5. Cristo, Trindade, Domingo, Eucaristia e Adoração a Maria. Essas são as doutrinas básicas. Tendo ela como principal a Trindade. A principal doutrina comum, Trindade. Olha o que diz aqui. Cidade do Vaticano, 17/6/2003. A contemplação da Trindade poderá impulsionar a superar nossas divisões. A invocação da Trindade vai o quê? Vai superar as divisões que tem entre as igrejas. A Trindade vai superar, é o que ele diz aqui. Eles continuam dizendo, aparentemente inconciliáveis, aparentemente, afirmou o pregador da Casa Pontífice, comentando o mistério central e mais elevado da vida cristã, que a igreja celebrou domingo passado. Nós nos encontramos exatamente ante o mesmo problema, constatou. A contemplação da Trindade, que é diversidade no amor e unidade na diversidade, deveria impulsionar-nos a superar nossas aparências irreconciliáveis diferenças de raça, de sexo, de cultura, porque a Trindade é perfeita unidade na diversidade. Olha aí, gente, o que a Igreja Católica diz? A que está à frente da união das igrejas. Olha o que ela diz. É sério ou não é sério? Gente, isso é sério. É muito sério. Aí diz o seguinte ainda. Através da fé comum e pessoal, no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que todos se tornam parte do corpo. Finalmente a Escritura ensina que existe um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. Todos os aspectos da unidade da igreja encontram o seu fundamento na unidade da Trindade divina. Ainda. Sabe quem diz isso aí, minha gente? Hein? Quem está dizendo isso aí? O que vocês acham? Hein, gente? Quem vocês acham que está dizendo isso aí? Você não tem nem ideia quem está dizendo isso? Quem? Os adventistas, sétimo dia. Gente, é a mesma linguagem ou não é a mesma linguagem? Não é o mesmo texto ou não? Tem alguma diferença? Hein? Tem alguma diferença? Os adventistas. Aqui é o livro Nisto Cremos. Gente, vamos cair na realidade. A igreja adventista é a igreja levantada pelo Criador, pelo Eterno, para fazer diferença.
Mas como é templo, estrutura de homens hoje, não pode mais fazer diferença, porque tem muita coisa em jogo, tem muita coisa na balança, e eles não vão abrir mão nunca. Eles tiveram que abrir mão, sim, da sua posição como atalaia, como instrumento do Eterno, para trombetear, cima dos muros, e dizer, não, não é assim. Nós somos levantados como povo, e não é dessa forma. Porque antes eles não eram trinitarianos. Passaram a ser trinitarianos, tecnicamente, a partir do ano de 1931. E depois, oficialmente, a partir do ano de 1980. Com a força do papado já espremendo, com a infiltração dos jesuítas no arraial da estrutura religiosa, institucional, minando os alicerces, minando aquilo que eles tinham de mais precioso, que eram as doutrinas que fariam diferença e que, de certa forma, como um navio que na frente tem um iceberg, ele iria e confrontaria esse iceberg esbagaçando. Um iceberg do ecumenismo e de tantas outras desgraças que têm se levantado nos dias de hoje. Só ela que poderia fazer isso. Mas não pode, porque é uma instituição rica, abastada, cheia de universidades para a elite, cheia de riqueza, uma das maiores ricas do mundo, e não podia perder o patrimônio. Porque quem fiscaliza o patrimônio é os poderes, aqueles 3 poderes do capítulo 16, verso 13 e 14 do Apocalipse, que se uniriam para fazer frente a toda essa situação aí, e se impor. Não conseguiram. Está aí, ó, mesma linguagem adventista. Isto cremos, está aqui, mesma linguagem. Ela está dizendo o seguinte, os aspectos da unidade da igreja, enquanto o seu fundamento na unidade da Trindade divina. A fé comum é o que vai ligar, é o que vai unir. É o que ele está dizendo aí. Gente, isso é sério, minha gente. É muito sério. Mas vamos em frente aqui. O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ela são baseados todos os outros ensinamentos da igreja. Está aí, o Catecismo Católico. Hoje, página 11, a voz do Papa. Vamos para frente agora. Aqui nesse lugar, o Templo Luterano da Santíssima Trindade, onde foi assinado o acordo das denominações religiosas, na questão de se unir com a Igreja Católica, inclusive a Organização Adventista do Sétimo Dia. No Templo Luterano da Santíssima Trindade. Aí que foi dado o golpe, sem misericórdia, no protestantismo. O protestantismo sucumbiu aí, quando eles assinaram o acordo com Roma. E todas elas assinaram o acordo. Todas, eu tenho aqui o documento, vou mostrar o documento. Todas, sem ficar uma de fora, assinaram o acordo. Para se unir com Roma. E foi justamente nesse templo aí chamado Santíssima Trindade. Porque Trindade é o dogma principal da Igreja Católica Apostólica Romana. E não podia ser diferente. Parece ironia, mas foi aí. Aí no símbolo da reforma protestante, onde Lutero, que foi o condutor desta reforma. Parece ironia, mas foi aí que aconteceu. Nesse templo, queridos, aí nesse templo, aqui está a declaração conjunta. Foi uma festa, um documento falando desse encontro, onde foi assinado o acordo de união com Roma. Aí está, minha gente. Aí está ele. Ele fala. Olha o que ele diz, o Bento XVI sobre isso. Ele acompanhou. Olha o que ele disse. Olha o que diz. Vejo nele. Ele está se referindo ao que aconteceu aí nesse local. Olha o que ele diz. Vejo nele uma das etapas mais para realizar o firme propósito que fiz no início do meu pontificado, de considerar uma prioridade do meu ministério a restituição da unidade plena e visível entre os cristãos,
o meu amado predecessor, o servo de Deus João Paulo II, quando visitou esta igreja da Santíssima Trindade, no ano de 1991, realçou: por muito que nos comprometemos pela unidade, ela permaneça sempre como o dom do Espírito Santo. Aí está o documento de assinatura, onde foi assinado, e vamos continuar a palavra dele aqui. Ele diz assim: eu estou ao corrente fato de que também aqui na Polônia, se referindo ao local do templo luterano da Santíssima Trindade, onde foi assinado o documento. Aqui na Polônia está esta aspiração fraternal pela unidade, pode orgulhar-se dos sucessos concretos. Neste momento, eu gostaria de mencionar a assinatura, no ano 2000, feita também neste templo. Olha só o que o Bento XVI está dizendo. Aí ele diz: a assinatura no ano 2000, feito também neste templo pela Igreja Católica e pelas igrejas associadas no Conselho Ecumênico Polaco, da declaração do conhecimento recíproco, da validez do batismo e a instituição da comissão. Voltando aqui aquele texto, que continua aí, mas vamos para frente aqui, ver outros textos aqui completando. Aí diz, continuação: diálogo da Conferência Episcopal Polaca e do Conselho Ecumênico Polaco, a qual pertencem os bispos católicos e ortodoxos, luteranos, membros da Igreja Nacional Polaca, mariavitas e adventistas. Só que é cego que não quer ver o que está acontecendo. Só quem é cego que não está vislumbrando o momento tão sério, tão solene que nós estamos passando neste planeta. Eu não estou aqui inventando, meus queridos. E não estou aqui defendendo nada de errado. É a verdade, tal como ela é. Eu estou falando de cumprimento profético. Eu estou falando, meus queridos, sabe de quê? De história. E eu estou falando de fato que é inconteste. Essa é a realidade que nós estamos presenciando. Está aí, meu querido, aqui o documento. Esse documento eu tenho ele e tenho todos os que assinaram. É um documento da Igreja Católica Romana. Está aí o documento. Aqui fala, não dá para ler aqui, mas aí fala os que assinaram. As grandes denominações religiosas, inclusive a Adventista. Está lá a Adventista lá. A de Mariavitas e a Adventista está lá. Documento oficial do Vaticano. Vamos para frente. A SD confirma o reconhecimento. Olha a confirmação dela, da instituição adventista. É o que ela diz. O lado católico reconhece no documento o caráter cristocêntrico de nossas crenças, especialmente a nossa crença em quê? Na Trindade. Olha aí. Ela não é trinitariana. Ela não foi levantada para essa, como diz lá, para o conto do vigário. Como disse lá o Tom Aníbal, esse católico que agora é batista, falando do ecumenismo, que é o conto do vigário. Ela não foi levantada para o conto do vigário. Ela não foi levantada para ser enganada. Nós que estamos aqui nesta tarde, não fomos levantados para ser enganados. Jamais. Aí está, ó. A nossa crença na Trindade, o nosso lado, nós falamos da necessidade de atitude da nossa organização e reconhecer a abertura da Igreja Católica nos últimos anos, voltada para a Bíblia. Que voltada para a Bíblia? Que voltada para a Bíblia? Que voltada para a Bíblia coisa nenhuma? Não tem nada de voltada para a Bíblia. Essa megera, imoral, prostituta, não tem nada de voltado para a Bíblia. Não tem nada de Bíblia. É um agouro. É uma vergonha. Tudo que ela professa e tudo que ela fez no passado. Milhares de mortes, pessoas destruídas. Engano. Milhares de pessoas sucumbiram na desgraça, da ignorância, do fanatismo, das crendices dessa megera. Como é que uma igreja, um movimento puro, santo, levantado por um propósito de ser a luz do mundo, chega a um ponto desse? Eu não estou falando das outras não, que as outras são filhas. As outras são filhas, Batista é filha, Luterano é filha. Todas elas são filhas.
Eu estou falando de uma que não era filha. Meus queridos. Aí está, ó. Está aí o local onde está a informação. Está aí embaixo. Aí embaixo. Os adventistas nominais traíram. E aqui está a mensageira da igreja adventista. Uma mulher maravilhosa, tremendamente maravilhosa, que Deus usou. Olha o que ela disse. Ela vaticinou. Ela falou o que ia acontecer. Olha o que ela disse. Vi a igreja nominal e os adventistas nominais, que como Judas nos traíram com os católicos para obter influência e viria contra a verdade, os santos seriam um povo obscuro, povo desconhecido pelos católicos. O povo, aí é que está o negócio. Aí ela está falando de um povo obscuro e um povo desconhecido pelos católicos. Quem é esse povo? Os católicos chamarão eles, estão chamando eles de fundamentalistas. Serão os terroristas. Esse vai ser o nome depois dado. Primeiro, fundamentalistas. Esses eram obscuros, pouco conhecidos pelos católicos. Porque não é denominação religiosa. Não é templocentrismo. Não é estrutura com CNPJ, com riquezas acumuladas, com presidentes, com líderes, claro, não é nada disso. É um povo muito pequeno, muito humilde e muito simples. Aqui está a norma de batismo. Aqui ele cita as igrejas que podem ser recebidas lá na católica, que pode ser aceita como membro da católica. Aí cita a adventista e cita as demais, batista, metodista e assim vai por aí fora. Ela cita. Vamos lá, aqui, gente. Aqui está já a adventista batizando num templo católico. Aí, ó. Estão batizando, fazendo, sabe, aquela unidade, aquela união, né? Aquele aconchego, batizando no templo católico aí. Evangelista aí. E relotado, eles pregando, fazendo batismo. Vamos para frente. Eu queria mostrar a parte final, não vai dar para mostrar mais nada aqui, assim, eu quero mostrar essa parte final, para me concluir, que eu não posso deixar a parte do fundamentalismo. Tem muita coisa para ver, o meu tempo urge, eu queria mostrar só a parte do fundamentalismo rapidamente. Aqui estão os documentos de concílios, de encontros, de associações, tudo de reuniões da Igreja Católica. Pode ir lá, o documento está lá, todas as denominações religiosas, inclusive a Adventista Sétimo Dia. Campanha da fraternidade, encontro para oração, está tudo aí, ó, esses documentos aí. Está o nome, ó. São uma série de documentos. E não só no Brasil, não. No mundo todo. Viu, gente? No mundo todo. Oração em comum, é os documentos. São muitos documentos, ó. De reuniões deles, ó. Ecumenicamente falando. Está aí, ó. Estou mostrando nada que não seja verdade. Não estou sendo leviano. Eu estou falando a verdade. Aí está, ó. Já com as igrejas, vamos lá. Representar os líderes da Igreja Adventista para o Brasil, para o Estado de São Paulo, América do Sul e o mundo, que estão aqui à frente nesta tarde, e eles irão homenagear as autoridades civis e eclesiásticas que estarão participando desta festa. A partir do momento que eu os apresentar, gostaria que ficassem em pé e estenderem a sua saudação para todos os nossos amigos. Pastor Edson Rosa já foi apresentado, líder de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Domingos José de Souza, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Estado de São Paulo. Pastor Magdiel Pérez, secretário da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor Williams Costa Júnior, líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Mundo. Pastor Ganoni Diop, ele que é o representante da Igreja Adventista na Organização das Nações Unidas, na cidade de Nova York. Temos a satisfação de ter o pastor Milton Souza, ele que é professor, Milton Torres, professor da Faculdade de Teologia na Universidade Adventista de São Paulo, estará nos ajudando com a tradução. Ao seu lado, o pastor Delbert Baker,
que é um dos vice-presidentes da Igreja Adventista para o Mundo, também residente na cidade de Washington, e pastor Almir Marrone, vice-presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Sandra Santos, presidente da Associação Espiritualista de São Paulo. Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da região da Lapa. Padre José Bison, representante da Cúria Metropolitana. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Kashmir, representante Hare Krishna. Padre Ney Oliveira, da Igreja Vétero-Católica do Brasil. Emerson Pontaleo, membro Abossaú. E Paulo Lutero de Melo, presidente da Igreja Brasil para Cristo. Eu queria agora o final. Qual será o final? É aqui que entra a questão do fundamentalismo. Apenas um povo. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 12, 17. Diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher. Quem é o dragão? Satanás. A mulher? A igreja. O dragão irou-se contra a mulher. Ele foi fazer guerra aos remanescentes. O quê? Os remanescentes aqui são os fundamentalistas. Esses serão os terroristas. O remanescente. Por que remanescente? Olha, o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao remanescente de sua semente. É o restante, é o remanescente. Quem são eles? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha só, Apocalipse 14, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá lutar contra ela? Quem poderá lutar contra ela? Está lá atrás. Os que guardam os mandamentos têm o testemunho de Jesus, porque serão instrumentos que Deus vai utilizar para a guerra. Homens e mulheres, cheios do poder do Espírito Santo, obedientes, com o caráter do Eterno, é que vão lutar contra ela. Que não estarão na estrutura religiosa, não farão parte de nicho religioso. São obscuros, ninguém conhece. Um pouco aqui, um pouco ali. Eles que lutarão contra ela. Quem poderá contra ela? Quem poderá lutar contra esse sistema? Onde ela está unida, todas as igrejas mundiais unidas, onde o governo está unido, os representantes do mundo todos estão unidos, abraçados. Quem lutará contra ela? Olha, porque essa luta, ela é desigual, mas nós temos Cristo ao nosso favor. A Igreja Papal nunca, ela diz aqui na página 564 do Grande Conflito, a Igreja Papal nunca abandonará sua pretensão à infalibilidade. Tudo que tem feito em perseguição dos que eles rejeitam os dogmas, considera ela que está direito e não repetirá os mesmos atos se a oportunidade lhes apresentasse? Removam as restrições, ora impostas pelos governos seculares. Reintegre-se Roma Papal ao poderio anterior e de pronto ressurgirá a tirania e a perseguição. É o que diz a escritora adventista. Pois bem, aqui nós precisamos compreender que não iremos a lugar nenhum se não tivermos uma estratégia. E o primeiro passo na nossa estratégia, dentro da Igreja Católica, é nós nos darmos conta de que nós somos um gigante adormecido. Vejam, a Igreja Católica tem um poder dentro da sociedade civil de organização e de mobilização das pessoas imenso. Só que esse poder é um poder que está dormindo. É como se nós estivéssemos acorrentados por correntes de papel. Você compreende? As correntes de papel não prendem ninguém. Os protestantes, se ocupado com isso e patrocinado o papado, eles têm feito compromisso e concessões
quais os próprios papistas estão surpresos de ver e não podem compreender. Os homens estão cerrando seus olhos para o caráter do real do romanismo e os perigos de supremacia a serem visualizados. As pessoas precisam ser despertadas. Olha, queridos, as pessoas precisam ser despertadas para resistir aos avanços dos mais perigosos inimigos da liberdade civil e religiosa. O povo tem que ser despertado. Por isso nós estamos aqui para despertar você. Pela palavra, pelo poder, pela convicção da verdade. Para que você seja uma atalaia, seja um instrumento para fazer face a essa agressão contra a vida eterna das pessoas. Meus queridos? Isso é tremendo isso aí. Olha, Igreja Papal nunca abandonará a sua pretensão de fabilidade. Falemos isso aí. Que ninguém seja chamado católico se não concorda com a Igreja Romana. Olha aí. Daniel 7,25, proferirá a palavra contra o Altíssimo, instruirá o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele será entregue na sua mão tempos e metade do tempo. Vamos para frente. Aqui está a reforma protestante. Surgiu, mas surgiu também depois a contra-reforma. E a contra-reforma foi feita por um poder obscuro chamado de jesuítas. E ela conseguiu dar um golpe sem misericórdia na reforma protestante. Porque esse poder, ele é sutil, ele é venenoso. Ele, meus queridos, ele tem um lema: os fins justificam os meios. Não tem caráter. São víboras, cobras venenosas. Essa é a verdade. Eles mudaram a história. Sabe? Eles estavam lá, por trás dos bastidores da Guerra Civil Americana. Eles, sim, eles estavam lá, por trás da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? Eles estavam lá. Eles estavam lá. Eles estavam lá quando aquele presidente, o Lincoln, foi assassinado porque não concordou com o sistema financeiro que ele estava querendo implantar. Ele estava lá. Os jesuítas estavam lá. Olha, aí está, ó. Esse poder secreto, ele está preparando o mundo para receber o general, o anticristo, que vai ser o homem que liderar a religião mundial neste planeta. Aqui está o pacto de morte. Não dá para ler o pacto de morte, é terrível. O pacto, ou seja, o juramento dos jesuítas. É impressionante o juramento dos jesuítas. É de arrepiar o juramento que eles fazem com relação aos hereges, ou seja, com relação aos fundamentalistas, ao remanescente dos últimos dias, principalmente. Bom, aqui nós temos o juramento que qualquer jesuíta, participante da ordem dos jesuítas, tem que fazer. Isso inclui o atual Papa Francisco. E diz: eu, em presença de Deus Onipotente e da bem-aventurada Virgem Maria, do bem-aventurado São João Batista, São Pedro e São Paulo, declaro e juro que Sua Santidade o Papa é vigário de Cristo e único verdadeiro chefe da Igreja Católica ou Universal em toda a terra. Assim, pois, com todas as minhas forças, defenderei esta doutrina e os direitos e os costumes de Sua Santidade contra todos os usurpadores heréticos ou autoridades protestantes e de todos os aderentes a quem se considera hereges e usurpadores e inimigos da Santa Sé, ou Madre Igreja de Roma. Prometo e declaro que farei quando se me apresente a oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges e protestantes, tal como se me ordena fazer, extirpá-los-ei da face da terra, que não tomarei em conta idade, sexo ou condição, que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos esses infames hereges, abrirei o ventre das suas esposas e baterei com a cabeça de seus filhos na parede, a fim de aniquilar essa secreta raça. Que quando não posso fazer isso abertamente, empregarei secretamente a taça de veneno, a estrangulação, a aço do punhal, a bala de chumbo, sem ter consideração à classe,
dignidade e autoridade das pessoas, quaisquer que sejam. Para isso, consagro-lhe toda a minha alma e todas as minhas forças físicas, e com a adaga que recebo agora, escreverei meu nome com sangue em testemunho deste juramento. Se manifestar falsidade ou tibieza em minhas determinações, podem, meus irmãos camaradas, soldados da milícia do Papa, cortar as minhas mãos e meus pés, enforcar, abrir meu ventre e nele queimar enxofre, e aplicar todos os castigos que se possam conceber, e executar sobre a terra, e que a minha alma seja torturada pelos demônios das chamas infernais para todo o sempre. Isso foi traduzido do Congresso, dos registros do Congresso americano dos Estados Unidos, e foi em fevereiro de 1913, na página 3260. Vamos para frente. Jesuítas, minha gente. Esse homem aqui, ele foi o diretor-geral da CIA. E ele diz que os jesuítas é uma organização secreta mais eficaz que existe no mundo. Não tem um lugar no mundo que não tenha um jesuíta infiltrado, diz ele. Inclusive a CIA, quando quer uma informação abalizada, verdadeira, eles consultam os jesuítas. Porque eles têm. É o único poder secreto, sofisticado, eficiente no mundo todo, são os jesuítas. Eles controlam o mundo todo. Gente, a coisa é séria. A instituição jesuíta é a agência de inteligência mais avançada e formidável que já existiu. Disse o ex-diretor da CIA, Polícia Secreta Americana. Aqui está o ex-padre Alberto Rivera, que foi até assassinado, ex-jesuíta também. Ele fala da infiltração dos jesuítas nas denominações religiosas. A infiltração nos templos do mundo todo. Ele fala, aí ele diz, ele cita os nomes. Inclusive tem também adventista, também. Lógico que eles infiltraram nos adventistas. Por isso que aconteceu tudo isso aí. Porque houve infiltração, houve um trabalho de base. Desde 1950, claramente se sabe que eles estão infiltrados, fazendo essa obra nefasta. Gente, a coisa é séria. Aqui está a La Vanguardia. Olha só o que este jornal disse. Olha só o que o Papa disse para esse jornal. Olha só. Ele disse: um grupo fundamentalista, apesar de poder não matar ninguém. Olha aí. Qual é o grupo fundamentalista que não mata ninguém? São um povo de Deus que cheio de amor no coração, que quer salvar, não é matar. Ele diz: um grupo fundamentalista, apesar de poder não matar ninguém, né? Vamos ler aqui que está mais claro. Foi perguntado ao Papa Francisco: o que você pensa sobre o fundamentalismo? Resposta: um grupo fundamentalista, apesar de não poder matar ninguém, apesar de não poder golpear ninguém, é violência. A estrutura mental dos fundamentalistas é violência em nome de Deus. Essas são as palavras do Papa. Ele aqui sentenciou o quê? Ele sentenciou o remanescente. Não é verdade? Em 1901, esse termo foi usado na América do Norte para fazer o quê? Face ao avanço, ou seja, para ir contra o avanço das teorias de Darwin, ok? Do mundanismo, secularismo. Esse foi o ponto para o qual foi instituído o nome fundamentalista. Lutero disse assim: serei implacável em combater ideias surgidas de compreensões calcadas em experiências pessoais, subjetivas ou qualquer fenômeno que ponha em risco a veracidade da palavra de Deus. Esse era o argumento de Lutero, quando eu fiz a reforma. Agora aqui o que diz a Ellen White, que nunca aceitou isso que está acontecendo. Existe agora diante do povo de Deus uma bênção ou uma maldição. A bênção é se deixar o mundo e são mantidos separados, andando no caminho da obediência e humildade. E a maldição é se unir com a idolatria que atropela as altas exigências do céu.
E ela diz aqui ainda, não deve haver nenhuma transigência com quem não é com os que estão cultuando o repouso idólatra. É o que ela diz. E ela diz ainda, não acordo, no caso aqui, não acordo, não colaboração, não uniões com o protestantismo, papado do mundo. Os protestantes têm se ocupado com isso e patrocinado o papado. Eles têm feito compromisso e concessões, os quais os próprios papistas estão surpresos de ver e não podem compreender. Os homens estão cerrando os seus olhos para o caráter real do romanismo e os perigos de supremacia a serem visualizados. As pessoas precisam ser despertadas para resistir ao avanço deste mais perigoso inimigo da liberdade religiosa. E diz aqui ainda, ela diz, não consta na ordem divina que, por meio de contratos, nos liguemos aos que não pertencem à nossa fé. E diz ainda ela, não deve haver transigência com os que anulam a lei de Deus. Não é seguro neles descansar como conselheiros. Nossos testemunhos não devem ser menos decididos agora do que anteriormente. Não podemos endossar, olha só, não podemos endossar envolvimento algum em ecumenismo. Olha, não existia comunismo não, mais de 100 anos atrás. Profeticamente falando, não existia comunismo, essa ideia de comunismo. Mais de 100 anos atrás, quando foi escrito isso. Ela está contemplando os dias que estamos vivendo. Ela diz, não podemos endossar envolvimento algum em ecumenismo, nem espécie alguma de associação com a moderna Babilônia. Não se unam os atalaias sobre os muros de Sião, como os que estão a se tornar de nenhum efeito a verdade como ele é em Cristo. Não se juntem a eles, não se juntem eles à confederação de incredulidade, papismo e protestantismo. Que coisa, gente! Que coisa tremenda! Que advertência! Que chamada! Gente, é isso, gente. Gente, eu termino nas palavras de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios. Nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Vamos ficar pela verdade. Conheceis a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos que estão aqui. Que a graça de Cristo sustente vocês. Nós somos o remanescente. Nós temos que ser o remanescente. Os fundamentalistas, que serão chamados de terroristas, mas sem machucar ninguém. Só pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo em nós. Pela graça de Cristo em nossos corações. Coração cheio de amor, de bondade, de misericórdia. Querendo que as pessoas se salvem. Graça e paz.